Meus irmãos, para nossa edificação nessa manhã, nós vamos ler o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 14. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de exposições na primeira carta de Pedro. Nós temos aprendido que somos estrangeiros, peregrinos neste mundo, chamados a viver de um modo que expõe o evangelho, de um modo que se torna atrativo para as pessoas de fora. E por fim nós veremos como deve ser esse tipo de vida na igreja, como nós devemos viver no nosso meio. E é isso que nós vemos hoje, na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Meus irmãos, como a igreja é vista na sociedade? Quando você diz para alguém na sua vizinhança, no seu trabalho, que você é cristão, que você é evangélico, que reações você costuma perceber por aí? Como as pessoas de fora enxergam a igreja protestante, a igreja evangélica, os seus pastores, a sua liderança, que percepção eles têm de nós? Obrigado. Não sei você, mas quando eu converso por aí, às vezes eu vou na barbearia, por exemplo, e você tem aquela boa conversa com o cabeleireiro, não é? E geralmente, em algum momento, chega no assunto: o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? E a gente fala: eu sou pastor. Geralmente a reação é meio estranha, não é? Que imagem o mundo tem hoje de pastor? O pastor é aquele que pega o dinheiro dos fiéis, não é? Pastor ladrão, pastor é manipulador, pastor domina sobre as suas ovelhas, faz lavagem cerebral. Não é isso que se diz por aí? Ou quando você fala que você é evangélico, já vem um monte de percepções negativas. Infelizmente,
A igreja é vista como um lugar onde as pessoas são julgadas, onde tem muita fofoca, onde tem muita hipocrisia. Os pastores são tidos como ladrões, como aproveitadores, que roubam o dinheiro de seus fiéis. Essa é a opinião popular, e em parte essa opinião se baseia em preconceito. Em parte é preconceito. A maioria dos pastores que eu conheço passam por dificuldades financeiras. Eu diria que quase 100% deles. Mas há um pouco de verdade também, não é? Infelizmente, por causa de algumas igrejas, por causa de alguns erros, por causa de alguns homens, a igreja fica mal falada na sociedade. Damos um mau testemunho e não exibimos na nossa vida comunitária o evangelho. E é por isso que Pedro nos dá estas instruções. Pedro está escrevendo às igrejas da Ásia Menor, num tempo onde os cristãos eram difamados na sociedade, num tempo onde os cristãos estavam na iminência de serem perseguidos por causa da sua fé. E o que Pedro fala ao longo de toda a carta, ele incentiva os cristãos a viverem de um modo que demonstra o evangelho por meio de sua conduta. Porque o que Pedro nos mostra é que se nós vivermos conforme o evangelho, se nós obedecemos à lei de Deus, o normal, o esperado, é que nós não tenhamos tanto conflito com a sociedade. Claro que pode acontecer mesmo assim. Pode acontecer de você ser perseguido mesmo você fazendo o que é certo. Nós já vimos isso. Mas normalmente, quando as pessoas percebem na igreja uma coerência entre a sua fé e a sua vida, geralmente isso atrai a simpatia do povo. E Pedro já nos instruiu ao longo da carta sobre como nós devemos viver na sociedade, sobre como nós devemos viver na família, sobre como nós devemos proceder quando estivermos sofrendo e sendo perseguidos por causa da nossa fé. E no capítulo 5 agora, Pedro nos instrui sobre como deve ser a vida do crente na igreja. E aqui nós temos exortação a dois grupos diferentes. Primeiro, ele exorta os presbíteros, os pastores da igreja, como eles devem viver, como eles devem exercer o seu ministério. Depois ele traz exortações, instruções aos demais membros da igreja, quem ele chama de jovens. Ou seja, aos demais membros. Aqui não é tanto uma questão de idade, mas é uma questão de membresia. Por fim, ele traz uma saudação, e nessa saudação ele faz referência à igreja de Roma, a Silvano, a Marcos, trazendo notícias da igreja universal, e nós podemos ver como nós devemos lidar com a igreja como um todo, a igreja mais ampla, que não se limita à nossa igreja local. Será que nós vivemos aqui na igreja de um modo que exibe o evangelho? Será que quando descrentes visitam a nossa igreja e eles olham para o modo como o pastor lida com os membros, como os membros lidam com o pastor, como os membros lidam uns com os outros, será que eles conseguem enxergar em nós o evangelho posto na prática? Como deve ser a vida cristã na igreja? Em primeiro lugar, Pedro se dirige aos presbíteros da igreja, versículos 1 a 4. E aqui vemos que os presbíteros, os pastores da igreja, eles devem exercer um pastoreio servil. Ele começa dizendo: rogo, pois, aos presbíteros. Quem são os presbíteros? O livro de Atos, as cartas do Novo Testamento nos mostram que a igreja de Cristo, ela é governada por um grupo de presbíteros. Lá em Atos capítulo 14, versículo 23, nós vemos que quando Paulo plantava uma igreja, assim que ele podia, ele fazia eleição de presbíteros. Formava ali naquela igreja um conselho de presbíteros. Os presbíteros são homens maduros na fé, que têm o papel de governar a igreja e de ministrar a palavra de Deus. Esses são os presbíteros.
A palavra presbítero significa literalmente ancião. E isso se deve ao contexto histórico. Essa organização de uma igreja governada por presbíteros, ela não é nova. Essa organização reflete como era organizado o próprio povo de Israel. No Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel era governado por anciãos. Havia um governo de anciãos. Nas sinagogas também havia um governo de anciãos. E, normalmente, os anciãos que governavam a igreja eram os mais velhos. Normalmente, se espera que os mais velhos sejam também os mais maduros. E acabou, então, ficando esse termo, presbítero, ancião, para se referir aos pastores da igreja. Mas isso não significa que um pastor da igreja tenha de necessariamente ser um homem mais velho. Um exemplo nós temos em Timóteo e Tito, que eram homens jovens e que Deus chamou para pastorearem a igreja de Deus. Contudo, os presbíteros devem ser homens maduros. Eles devem ser sábios. Eles devem ser capazes de ministrar a palavra de Deus. E Pedro então se dirige aos presbíteros e ele se identifica como sendo ele mesmo um presbítero. Ele diz que ele mesmo é um presbítero. Pedro é um mais velho. Pedro é alguém que pastoreia a igreja como um todo. Ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. E aqui testemunha não tem tanto o sentido de uma testemunha ocular. Até porque quando você lê os evangelhos, você vê que Pedro não testemunhou a crucificação. Pedro fugiu. Pedro negou a Cristo. Mas aqui é testemunha no sentido de quem proclama, de quem presta um testemunho, como em um tribunal. Você atesta que é verdadeira esse fato, é verdadeiro esse fato. Ele proclama o evangelho de Jesus. E é isso que o presbítero faz, ele ministra a palavra de Deus. Pedro também é um coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, Pedro se coloca como irmão na fé, como alguém que compartilha o mesmo destino. Pedro e os apóstolos eram os presbíteros da igreja como um todo, da igreja universal. Se bem que hoje é difícil usar o termo universal, não é? Tem igreja universal por aí. Mas eles eram presbíteros da igreja no mundo inteiro. Nós vemos isso lá na segunda carta de João, onde João, o apóstolo João, também se chama, ele se refere a si mesmo como sendo um presbítero. Então, na igreja presbiteriana, na igreja de Cristo, o governo é exercido por presbíteros. Sempre que uma igreja é organizada, ela passa a ter um conselho de presbíteros, que são irmãos cujo dom foi reconhecido pela igreja, que são eleitos pela igreja, para governar, aconselhar, ensinar o povo de Deus. E dentre aquele corpo de presbíteros, existem aqueles que se afadigam na palavra, aquilo que nós temos em 1 Timóteo 5,17. São aqueles presbíteros que se dedicam em tempo integral ao estudo, à oração e à ministração da palavra. São aqueles que são chamados de pastores ou de reverendos, aqueles que dedicam-se em tempo integral à edificação do corpo de Cristo. Mas o que um presbítero deve fazer? Qual é o papel de um presbítero? Versículo 2, Pedro nos diz que eles devem pastorear o povo de Deus. E é notável que a ordem que ele dá aos presbíteros é a mesma que ele recebeu de Jesus. Lembra que Pedro negou a Jesus? Lembre-se disso, Pedro negou a Cristo. E houve um momento então que Cristo o chamou naquela conversa, na beira da praia, na beira do mar, para restaurar Pedro a comunhão. E Jesus pergunta a Pedro algumas vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas existe um detalhe ali no texto grego. As palavras que Pedro usa e as palavras que Jesus usa são diferentes. E a ideia é a seguinte: Pedro ama a Cristo, só que o amor de Pedro é imperfeito.
Nenhum de nós ama a Deus da maneira que deveríamos, com totalidade. Todos nós somos falhos em nosso amor. Pedro era um homem pecador que foi alcançado pela graça. E em resposta a Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Você, Pedro, um pecador alcançado pela graça, agora você vai alcançar outros pecadores. Você vai pastorear o meu povo, levando eles até mim. Esse é o papel de um pastor. Esse é o papel de um presbítero. E essa linguagem aqui, pastorear o rebanho, é algo que também vem do Antigo Testamento. Profetas como Jeremias e Ezequiel, eles se referiam ao povo de Israel como sendo um rebanho do Senhor. Deus é o pastor daquele rebanho. E Deus também escolheu seus pastores auxiliares, que eram sacerdotes, no Antigo Testamento. E agora Pedro faz essa conexão com a igreja. A igreja agora é o rebanho de Deus, o povo de Deus, as ovelhas de Deus. E Deus é o supremo pastor. E Pedro então diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Os presbíteros devem viver em meio ao povo de Deus. Os presbíteros devem conviver com o povo, com as suas ovelhas. Eles devem visitar as ovelhas, eles devem conhecer as suas necessidades, devem ministrar a palavra. E até uma frase conhecida, muitos dizem, e é verdade: pastor tem de ter cheiro de ovelha, não é? O pastor deve viver em meio ao povo de Deus. Mas como é esse pastoreio? De que modo eles devem pastorear? Primeiro tem um termo que aparece no texto grego, que ele não aparece na tradução em português, até porque eles suprimiram por não haver necessidade, é questão gramatical mesmo, que é o termo episcopel, que significa supervisionar ou cuidar. Pedro ele fala assim, ó: pastoreai o povo de Deus supervisionando, cuidando. Sabe como um gerente de fábrica que está ali andando pela linha de produção e sempre atento se tem alguma coisa parando, alguma coisa deixando de funcionar. Ou como um enfermeiro, se você já ficou no hospital, você sabe disso. Não tem quem cuida mais de você do que o enfermeiro. Não é? O médico não, o médico vai lá, passa 5 minutinhos, só te dá a instrução e vai embora. Mas o enfermeiro é aquele que está atento o tempo todo às suas necessidades. Assim são os presbíteros. Eles são guias da igreja, cuidando da igreja, identificando os possíveis perigos, atento. E essa palavra episcopel, supervisionar, é de onde vem uma palavra da nossa língua, a palavra bispo. Bispo não é um tipo especial de pastor, um pastor mor. Bispo e presbítero é a mesma coisa. São palavras diferentes para designar o mesmo ofício. Presbítero é o ancião, bispo é quem supervisiona, supervisor. É a mesma ideia. É aquele que pastoreia o povo de Deus. E como é que eles devem pastorear? Não de modo obrigatório, não por compulsão, mas de modo voluntário. Não só porque eles são obrigados a fazer, como se fosse uma coisa penosa. Ah, vou de novo pastorear aquele irmão. Não é assim. Mas de modo voluntário, com alegria, com disposição. Os presbíteros não devem pastorear por ganância, por amor ao dinheiro. E veja, a Bíblia diz que é justo que os presbíteros que se dedicam à palavra, que se afadigam na palavra, recebam um sustento da igreja. É justo que seja assim. Na carta a Timóteo, Paulo diz que são dignos de dobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. E a igreja presbiteriana preza por isso. Nós temos pastores em tempo integral, sustentados pela igreja,
que se dedicam aos estudos, à oração, à visita aos irmãos, ao governo da igreja, e eles recebem um sustento fixo. Não é lucro, tá? Não é variável, é um sustento fixo, que é decidido pelo conselho da igreja. Isso é justo, isso é bom, é bíblico isso. Contudo, o pastor não pode agir por ganância. O objetivo do pastor não pode ser enriquecer-se às custas do evangelho. A maioria dos pastores que eu conheço vive vida simples, meus irmãos. A grande maioria dos pastores que eu conheço pagam suas contas com dificuldade. Mas por causa de alguns pastores, por causa de alguns que são gananciosos, que compram um jatinho, que fazem campanhas de arrecadação para enriquecer-se, toda a igreja acaba sendo difamada na sociedade. E isso mina o testemunho da igreja. Então Pedro diz que eles não devem agir por ganância, mas de boa vontade, com entusiasmo. Muitas vezes, quando você trabalha numa empresa, numa firma, você é mais motivado quando o seu salário é maior, não é? Você já pensou assim? Acho que eu seria mais motivado no meu trabalho se o meu salário pagasse todas as minhas contas. Já pensou isso? Mas o pastor não deve trabalhar motivado pelo salário. O pastor não deve trabalhar motivado pela ganância. Ele deve trabalhar com entusiasmo, porque a recompensa do pastor é de outra natureza. O presbítero não deve governar como dominador sobre aquilo que lhe foi confiado. Um pastor, um presbítero não pode tratar a igreja de Deus como se ela fosse sua, para ele fazer o que quiser. Impor suas preferências, impor seus desejos. Um presbítero deve ser um líder. E o que é um líder? O líder é alguém que governa pelo exemplo. É a diferença entre um líder e um chefe. Não é? O chefe é aquele que chega e diz, faz isso, faz aquilo. Mas o líder é aquele que governa, que lidera pelo exemplo. Ele vai na frente e ele trabalha. E ele mostra como deve ser. Ele mostra para a igreja como ela deve viver. Por meio de sua própria família, por meio de sua própria piedade, de sua própria vida com Deus. E assim ele terá influência sobre o rebanho de Deus. O trabalho do pastor não se resume a gabinete pastoral e atrás do púlpito. E o trabalho do presbítero, regente, não se resume a sentar na mesa do conselho e tomar decisões. O trabalho do presbítero é governar pelo exemplo, é serem exemplos de piedade, exemplos em suas famílias, exemplos na igreja. E depois de dar essas exortações, Pedro nos dá uma motivação. Que motivação os presbíteros têm para exercer seu pastoreio? Uma motivação é que eles vão prestar contas ao Supremo Pastor. O Supremo Pastor, que é Cristo, ele vai se manifestar, ele vai voltar. Nós cantamos hoje que Cristo é o nosso pastor. E quando o Supremo Pastor voltar, todos os presbíteros prestarão contas ao Supremo Pastor. Todos os pastores no mundo são pastores auxiliares. O pastor titular da igreja é Cristo. Mas uma outra motivação é a glória futura. Os presbíteros não trabalham visando recompensa terrena. Muitas vezes os presbíteros não serão reconhecidos, não serão valorizados. Muitas vezes eles não verão o fruto do seu trabalho. Mas a sua recompensa não é aqui. A recompensa é a glória eterna. E é isso que Pedro se refere. É a isso que Pedro se refere usando a figura de uma coroa. Ele fala coroa da glória. Coroa é a imagem. Glória é a coisa em si. É essa a recompensa que nós teremos.
Nos tempos do Império Romano, os atletas, os esportistas, quando eles venciam uma competição, eles recebiam uma coroa. Só que era uma coroa de flores. Uma coroa perecível. E o que Pedro nos diz é que a coroa da glória é uma coroa imarcessível, imperecível, eterna. Não é como flores que logo se decomporão. Essa é a recompensa que os presbíteros devem buscar. Algumas implicações para nós, irmãos. Em algum momento a nossa igreja será organizada. Nós esperamos que esta congregação em breve ela seja uma igreja independente e seja organizada. E quando isso acontecer, haverá eleição de presbíteros. E vocês devem saber escolher bons presbíteros. O presbítero deve ser um homem piedoso, sensato, cordato, de boa fama, homens dispostos a pastorear, visitar, aconselhar, ensinar a palavra. Não é só sentar na cadeira do conselho, não é só ficar atrás do púlpito. Outra implicação, meus irmãos, é a seguinte: honre os seus presbíteros. Os presbíteros devem ser respeitados, eles devem ser honrados. Aqueles que se dedicam à palavra, eles devem ser valorizados pela igreja. E veja, meus irmãos, eu não estou pregando isso aqui em causa própria. Se tem um assunto que pastor não gosta de falar, pastor presbiteriano, tá? Não gosta de falar é de dinheiro. Porque sempre parece que a gente está falando em causa própria, está falando por causa do próprio sustento. Mas o pastor deve ser sustentado. Eu já soube de realidade de igrejas que não sustentam seus pastores. Eu tenho colegas, eu tenho amigos que precisam trabalhar fora, ter outros empregos para poder se sustentar, porque as igrejas não lhe sustentam integralmente. Pastores que pastoreiam em tempo parcial. Às vezes é porque a igreja não tem condição mesmo. Às vezes é porque não tem a arrecadação suficiente para o sustento. Mas há vezes em que é porque a igreja não entende a importância do presbítero. Ela não entende a importância do pastor. E quem mais sofre com isso não é o pastor. É a igreja. Porque, meus irmãos, aconselhar toma tempo. Estudar toma tempo. Visitar durante a semana toma tempo. E quando o pastor não tem tempo de preparar bem o seu estudo, preparar bem o seu sermão, visitar, aconselhar, olhar, zelar pelos irmãos, quem sofre é a igreja de Cristo. Eu já vi isso acontecer, meus irmãos. Então, se você é membro da igreja, você tem sido sustentado por Deus, se Deus tem te dado salário, Deus tem te dado comida, e você é grato por isso, você deve cumprir os seus votos de membresia. E uma outra aplicação é a seguinte: se você deseja ser presbítero, se os homens aqui, em algum momento, se sentiram chamados ao presbiterado, saiba que ser presbítero não é brincadeira. É um enorme privilégio. É um privilégio. Mas não é brincadeira. Não é só sentar na mesa do conselho e exercer autoridade. Não é só gostar de estudar. O reverendo Felipe Fontes, ele dizia a seguinte frase: o pastor deve amar 3 coisas. O pastor deve amar a Deus, primeiramente, porque se não amar a Deus não pode ser pastor. O pastor deve amar os livros, porque se não gostar de estudar não pode ser pastor. E o pastor deve amar as pessoas. Se não gostar de gente, não tem como ser pastor. Isso vale para o presbítero também, até para o presbítero regente. Amar a Deus, amar os livros, amar o irmão.
Então, depois de dar instrução aos presbíteros, Pedro dá instrução à membresia da igreja. E ele diz que a membresia da igreja deve viver em submissão humilde. Mas como assim, pastor? Pedro não está falando dos jovens aqui? Não é aos jovens que ele está falando? Veja, naquele tempo, os presbíteros eram literalmente, como significa a palavra, os anciãos. A expressão mais velho aqui, quando ele diz aqui, sede submissos aos que são mais velhos, o termo aqui é o termo presbítero novamente. A palavra no grego aqui é a palavra presbíteros, presbítero. Então agora ele está falando não mais aos presbíteros da igreja, mas aos outros homens jovens. Ou seja, aqueles que não são presbíteros. A membresia da igreja. E quais são as instruções de Pedro à membresia da igreja? Versículo 5, ele diz que você deve ser submisso aos presbíteros. Se você é membro da igreja, você deve respeitar e se submeter às decisões dos presbíteros enquanto elas forem bíblicas. Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem que não é bíblica, ok? Mas enquanto os presbíteros governarem de acordo com os princípios da palavra de Deus, você deve se submeter. Não é correto sair por aí difamando o conselho só porque não gostou de uma decisão. Não é correto ficar falando mal do pastor porque não concordou com uma coisa dele lá. Não é correto. Você deve zelar pelo nome e pela reputação da sua igreja e pela reputação do seu pastor. Na carta de Paulo que colocou. Tem crente frustrado porque Deus não lhe deu fortuna, porque Deus não lhe deu saúde, porque Deus não lhe deu casamento ou grau acadêmico. E na igreja também, tem crente frustrado porque Deus não lhe concedeu que ele fosse eleito presbítero, diácono, a irmãzinha frustrada porque não conseguiu aquele cargo que ela queria na igreja. Nós devemos aceitar de bom grado a vontade soberana de Deus. E o que Deus nos ensina aqui, que Pedro nos ensina, é que devemos lançar sobre ele toda a ansiedade. Confie no cuidado de Deus. O que uma coisa tem a ver com outra? O que humilhar-me tem a ver com lançar sobre ele a ansiedade? É porque a ansiedade procede do orgulho. Quando nós não confiamos em Deus, quando ficamos ansiosos porque as coisas saíram daquilo que eu queria, saíram do meu controle, é como se estivéssemos dizendo para Deus: ah, Deus, eu sou mais sábio que o Senhor. Eu sei melhor do que o Senhor o que é bom para mim. Isso é orgulho. Nós ficamos ansiosos porque nós queremos controlar a nossa vida, controlar as nossas circunstâncias. E o antídoto para essa ansiedade é confiar em Deus. Ele cuida de você. Ele é bom. E se ele não te deu aquilo que você queria, sujeite-se a Deus. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Lance sobre ele as suas inquietações. E ele cuidará de você. Mais uma instrução Pedro nos dá. A membresia da igreja deve lutar a guerra espiritual contra Satanás. Você deve ser sóbrio, você deve ser vigilante, você deve ter aquela atitude de quem está pronto para a guerra. Como um vigia da noite que está o tempo todo de olho para ver se não surge algum perigo. Assim deve ser você. Porque Satanás busca destruir as nossas almas. E quando a igreja é difamada na sociedade, quando existe conflito vindo de fora, e até mesmo aqui dentro, isso procede do diabo. E o objetivo é tirar o nosso foco daquilo que é a nossa missão. O nosso inimigo não é carne e sangue, mas sim os principados e potestades, é o que Paulo nos ensina na carta aos Efésios. O diabo anda ao nosso redor buscando uma oportunidade para nos tragar.
que fazer? Como resistir ao diabo? Você deve resistir ao diabo. Você deve lutar a luta espiritual. Você deve fazer uso dos meios de graça. E você deve considerar que os seus sofrimentos não são exclusivos. Quando nós lutamos um problema espiritual, nós temos a tendência de crer que ninguém sofre como nós. Quem está em sofrimento normalmente tem essa percepção. Ninguém me entende, ninguém sofre como eu, só eu estou passando por isso. E o que Pedro está lembrando aquelas igrejas que estavam sendo difamadas na sociedade é: tem outras igrejas lutando também. Vocês não estão lutando sozinhos. Os seus sofrimentos não são exclusivos. Os crentes no mundo inteiro estão lutando contra Satanás. Cada um tem suas lutas. A igreja no mundo inteiro está resistindo ao diabo. Hoje os cristãos lá do Oriente Médio são perseguidos. Não têm acesso à Bíblia. Podem ser presos, podem ser demitidos, podem ficar sem sustento e sem família por causa de sua fé. Muitos perdem empregos. A luta não é só sua, está todo mundo lutando. Lute também. Então Pedro nos dá nos versículos 10 a 12 a motivação para obedecer. Ele diz que a graça de Deus é eficaz para concluir nela, na pessoa, a obra que Deus planejou. Ele é o Deus de toda a graça e Ele chamou você à sua eterna glória. E se um dia você creu no Senhor Jesus Cristo, é porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Em algum momento no tempo, Ele decidiu fazer você nascer de novo e deu a você fé. Você creu no Senhor Jesus e você obteve a promessa, a vida eterna. E Ele promete a você que te dará a glória eterna e você vai viver para sempre com Jesus. E diante dessa realidade eterna, o nosso sofrimento é por breve tempo. É o que Pedro nos diz. Ainda que por breve tempo nós soframos, fomos chamados para a glória. E esse Deus que te chamou, Ele ainda há de completar a obra em você. Ele irá aperfeiçoar e firmar e fortificar e fundamentar. O que Ele começou em você, Ele vai terminar. E essas bênçãos de Deus, essa força que vem de Deus, esse fundamento, esse aperfeiçoamento já é uma realidade em sua vida, de modo que você já pode obedecer a Deus. E isso é tão maravilhoso, irmãos, que então Pedro rende glória a Deus, ele cai em adoração. Meu irmão, o que é a igreja para você? A igreja para você é mais parecida com um shopping ou com um quartel-general? Tem gente que trata a igreja como se ela fosse um shopping. Quando você vai no shopping, não é? Você vai para se divertir. E você espera que lá tenha uma temperatura adequada, ar-condicionado nem tão frio, nem tão quente, mas uma temperatura confortável. A iluminação também, aquela iluminação que é feita para você comprar. Não machuca tanto os seus olhos, você vai de loja em loja, vê os produtos, fica tudo mais bonito, né, na loja. Às vezes quando você chega em casa você fica decepcionado, né? Parece até uma roupa diferente. E aí você entra nas lojas, é bem recebido. E você escolhe o que você quiser e compra. E quando te bater uma fome, você vai até a praça de alimentação, você come. E no final do dia, você sente que você desfrutou de um programa legal. E você volta lá quando você tiver vontade. Mas a igreja não é um shopping. A igreja é mais como um quartel-general. Quem já prestou serviço militar sabe, né? Você não vai lá, você não está aqui porque você escolheu estar. Foi Deus que te chamou. E aqui não é uma colônia de férias. Você veio para servir. E a comida servida nem sempre é o que você escolheu.
Não é igual praça de alimentação que você vai lá, tem um monte de restaurante, você escolhe o que você quer. Você vai no sushi, sua esposa vai no hambúrguer, né? Não é assim, não. Na igreja você come o que tem. E estamos em guerra. E você deve cumprir com suas responsabilidades. E se você não cumpre com suas responsabilidades, todo o batalhão é prejudicado. A igreja não é um lugar onde você terá os seus gostos e preferências satisfeitos. Não é um lugar para você construir um reino para si. É um lugar onde você deve ter uma atitude de humildade, de submissão, de prontidão para o trabalho. Lutas no meio da igreja, guerras por causa de espaço, não deve ter lugar no corpo de Cristo. Nós devemos estar unidos na proclamação do Evangelho, no sustento da igreja, na obra que Deus nos chamou para fazer. Então Pedro termina a sua carta com uma saudação final. Ele saúda as igrejas da Ásia e ele manda saudações da igreja de Roma. É o que nós vemos aqui. A vida cristã é uma vida de unidade. Nós somos unidos à igreja no mundo inteiro. Ora, no versículo 9, Pedro nos lembra que nós somos unidos a outras igrejas no sofrimento. Igrejas do mundo inteiro estão sofrendo e lutando contra Satanás. No versículo 12, nós somos unidos numa só fé. Pedro escreve por meio de Silvano. Naquele tempo se usava muito os amanuenses, que eram escritores profissionais. Pedro ditava e esse Silvano é quem escrevia. Silvano é um fiel irmão, é o que Pedro nos diz. Ele escreve por meio de Silvano, um fiel irmão. E ele escreve de um modo resumido. E é interessante, né? A carta de Pedro tem só 5 capítulos, né? E ele diz, isto é resumido, eu queria falar muito mais. Mas eu falei para vocês de um modo resumido o que eu tinha para falar. Para exortar e testificar que esta é a graça de Deus, que eles devem permanecer firmes. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que receberam a salvação pela graça, eles são irmãos em Cristo. As igrejas que pregam essa graça são igrejas irmãs. E ainda que nós tenhamos diferenças teológicas com relação às outras igrejas, às outras denominações, nós devemos vê-los como verdadeiros irmãos na fé. Os batistas, os assembleanos, eles são nossos irmãos. Não podemos ser sectários. Somos unidos também no amor e na oração. Pedro envia saudações dos irmãos, né, daquela que está na Babilônia. Quem é aquela que está na Babilônia? Os apóstolos costumavam se referir à igreja no feminino. E Babilônia é uma maneira que se usava criptografado para se referir a Roma, a cidade de Roma. Assim como a cidade da Babilônia era o centro do império onde os judeus foram exilados, Roma é a capital desse império, onde os cristãos vivem como estrangeiros e estão espalhados. Então Pedro envia saudações da igreja de Roma aos seus leitores. E ele envia saudações também de Marcos. Marcos é o discípulo de Pedro, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos a partir das memórias do apóstolo Pedro. E ele considera Marcos como seu filho, meu filho. E Marcos também o saúda. E Pedro manda saudações com ósculo santo. Naquele tempo se tinha o costume de se saudar com beijos. Saudação bem afetuosa. E ele diz, saudai uns aos outros com ósculo santos. E no final Pedro ora pela igreja, desejando, rogando a paz àqueles que estão em Cristo. E meus irmãos, aqui nós vemos a importância de vivermos em unidade como igreja. A igreja presbiteriana é uma federação de igrejas. Isso significa que nós fazemos parte de um corpo maior. Quando
uma igreja passa por dificuldades, todo o corpo padece. E nós erramos quando nós não olhamos para a realidade da igreja mais ampla e agimos como sectários, nos importando apenas com a nossa comunidade local. Quando nós não nos importamos com missões, quando nós não oramos pela igreja perseguida, quando nós não participamos das decisões conciliares, não temos boa relação com irmãos de outras denominações. Isso é um erro. Porque nós fazemos parte de um corpo maior. Quando falamos mal de outras igrejas, como é triste ver igrejas que têm tantos recursos, mas que não plantam igrejas. Igrejas que só se preocupam em aumentar a sua estrutura, em aumentar a sua membresia. Nós devemos olhar além para das quatro paredes da igreja. Porque só assim o mundo dará credibilidade ao evangelho. Porque Jesus disse isso. João capítulo 17, versículo 21. Jesus disse, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu e em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o mundo olha para a igreja e vê divisão, vê desunião, vê uma denominação falando mal da outra, um irmão falando mal do outro, não há preocupação com missões. Não olhamos para além das quatro paredes da igreja. Eles não percebem união na igreja. E isso torna a nossa mensagem incoerente com aquilo que praticamos. Então, como é uma igreja que exibe o evangelho, meus irmãos? Os presbíteros pastoreiam a igreja. Os membros são submissos e edificam uns aos outros. Há um certo cuidado para com a igreja mais ampla, a igreja do mundo inteiro. E tudo isso de modo a exibir o evangelho, tornando o evangelho crível no mundo. Que Deus nos ajude a vivermos assim. Que Deus nos abençoe.